Evangelho de João, capítulo 8, a partir do versículo de número 1. Jesus entrando, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele. E assentando, os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e, fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? E isso diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhes: Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Vamos fechar os olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus, estamos diante de Ti, Senhor. E esta noite já podemos Te louvar, Te adorar, Te bendizer, Te agradecer por tanta graça que o Senhor tem manifestado aqui nesse lugar, tanta graça que foi manifesta na cruz, tanta graça manifesta a nós de uma maneira pessoal e a toda esta igreja. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor escolheu pecadores como nós para revelar tamanha graça, tamanho poder, tamanho amor. E nesta noite, Senhor, continue operando através da exposição da Tua palavra. Fala, Senhor, conosco, fala a corações aqui, fala àqueles que estão angustiados, àqueles que estão desesperançosos, àqueles que estão aqui nesse lugar e que nos veem nas redes sociais e que, por certo, talvez ouvirão esta mensagem. Que o Senhor traga consolo, gozo e salvação em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Antes de nós entrarmos no texto propriamente dito, é interessante nós falarmos do contexto, qual era o pano de fundo, o que estava acontecendo ali naquele momento, antes de nós entrarmos no texto propriamente dito. Irmãos, no capítulo 7 de João, estava acontecendo uma festa, uma das mais importantes de Israel, a festa dos tabernáculos. Essa festa, irmãos, dos tabernáculos era uma festa que movimentava todo Israel, que viam gente de outras cidades. Era uma festa que tinha uma representatividade muito grande em Israel. As pessoas saíam de suas casas, de suas residências, dos locais mais distantes e faziam cabanas. Exatamente isso. Cabanas ao redor do templo de Jerusalém, em comemoração à festa dos tabernáculos. Era uma lembrança de que um dia esse povo havia peregrinado pelo deserto. E todos os anos esta festa acontecia e reunia multidões em Jerusalém. E é curioso porque nesta festa de João capítulo 7, a festa dos tabernáculos, Jesus ele está presente, ele participa dessa festa. Ele vai até essa festa. E no último dia da festa,
ele se põe em pé no meio de todos e diz: quem tem sede, vem a mim e beba. Ele surpreende aquela multidão, é no último dia da festa, e a Bíblia diz que muitos creram nele. Mas é interessante, para nós entendermos aqui o que nós acabamos de ler, que os fariseus da época, os escribas, que eram os religiosos da época, estavam extremamente enfurecidos contra Jesus. Eles queriam de todas as maneiras prendê-lo, capturá-lo. Por quê? Porque Jesus representava uma ameaça para eles. Eles eram os detentores da religião da época, eram homens que as pessoas os admiravam, viam neles muitas vezes uma religiosidade externa, mas Jesus vem mais do que isso, ele vem operando sinais, milagres, curando doentes, ressuscitando mortos, e com uma doutrina que mexia com os corações, que arrastava multidões, e isso incomodava os fariseus. Os religiosos da época queriam de todas as formas matá-lo, e no capítulo 7, eles contrataram homens para prender Jesus Cristo. E é interessante que esses homens foram para a festa atrás de Jesus. E eles não conseguiram prender o Senhor. A Bíblia diz, irmãos, aqui no capítulo 7, ao final do capítulo 7, que eles voltam para aqueles homens, os fariseus, com as mãos abanando. E eles perguntam: cadê o homem? Nós pagamos vocês para prendê-lo. E ele diz assim: não tem como prender esse homem. É impossível. Ninguém nunca falou como esse homem. Ninguém nunca disse coisas como esse homem disse. Nós tentamos, mas não há como prendê-lo. Ele é o Senhor. E aí que aqueles homens ficaram enfurecidos mesmo, né? Ficaram extremamente enfurecidos. E aí acontece o quê? Alguém chega, provavelmente, fala assim: senhores, pegamos uma mulher em adultério. Certamente aconteceu algo do tipo, né? A Bíblia não fala, mas já na sequência, porque a Bíblia fala que Jesus, todos foram para casa, mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Vejam comigo no versículo 1. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. Jesus se retirava para lá, para a oração. E provavelmente ele passou a noite ali em oração. A Bíblia não fala, mas provavelmente ele passou a noite em oração. E diz a Bíblia no versículo 2, que de madrugada ele voltou para o templo. Olha que interessante, irmãos. Jesus passou a noite no Monte das Oliveiras, e de madrugada, não foi cedo não, não foi ao meio-dia, foi de madrugada, ele já voltou para o templo. Porque ele sabia que ali no templo as pessoas ainda estavam se movimentando no fim da festa, e que ele ia alcançar muitas pessoas naquele lugar. E dito e feito, diz a palavra que de madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele. As pessoas queriam ouvi-lo, as pessoas queriam escutar as suas palavras, as pessoas queriam ser curadas, libertas, transformadas de uma forma misteriosa. O que Jesus dizia mexia com elas. Mas a palavra diz que uma mulher foi pega em adultério. E os fariseus levam esta mulher até Jesus. Irmãos, o assunto desta noite é a mulher pega em adultério. Essa passagem, ela precisa ser muito bem compreendida, irmãos. Nós podemos ter uma ideia equivocada da graça e de Cristo. Essa passagem, ela tem um ensino importantíssimo para nós como crentes. E nós poderíamos dividi-la em 3 cenas. A primeira cena: a mulher é pega no ato do adultério. A segunda cena: a mulher ela é envergonhada e humilhada perante todos. E a terceira cena: a mulher é salva por Jesus. Na primeira cena, irmãos, nós vemos aqui, vejam comigo, no versículo 3. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e fazendo-a ficar de pé no meio de todos. Você já foi pego fazendo uma coisa errada? Já aconteceu com você? Você já foi pego numa mentira? Alguém descobriu e te desmascarou? Você já foi pegando algo que não é seu? Falando mal de alguém, de repente esse alguém aparece na hora?
Essa mulher, preste atenção, irmãos, essa mulher, ela foi pega no ato. Ela foi pega na cama, provavelmente, com outro homem. Quando a palavra fala que ela foi pega, surpreendida em adultério, subentende-se que essa mulher estava vivendo no momento de uma relação sexual ilícita. É importante nós falarmos um pouquinho só sobre isso, irmãos, porque às vezes as pessoas associam o adultério como alguém casado apenas, tendo relação com outra pessoa. Não é só isso que a Bíblia chama de adultério. Qualquer relação sexual fora do casamento é adultério. Qualquer relação sexual fora ou não com o cônjuge é pecado, é adultério. A Bíblia condena. É o 7º mandamento: não adulterarás. E aquela mulher não só foi pega, ela foi pega no ato, no exato instante. E eu fico imaginando, irmãos, como que isso aconteceu. Que vergonha! Provavelmente ela não teve tempo nem de se vestir direito. Provavelmente ela não teve tempo nem de pegar alguma coisa para se cobrir. Aqueles homens pegaram ela à força, a arrancaram do lugar que ela estava e foram arrastando aquela mulher pelas ruas de Jerusalém. Irmãos, eu quero destacar aqui que naquela época do Velho Testamento, alguém que fosse pego em adultério, não havia misericórdia alguma. Não havia possibilidade alguma da pessoa se safar, a menos que ela fugisse. Era impossível ela se safar. E a lei de Moisés determinava, presta atenção nisso, irmãos. Em Levítico 20 fala assim: se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. A Bíblia dá uma ordem expressa em Levítico 20, versículo 10. E a pena não seria só para a mulher. Então aqui, como só a mulher foi pega, só há duas explicações. Ou o homem conseguiu fugir, ou os escribas e fariseus deixaram ele fugir e pegaram só a mulher para fazer o que eles queriam. Uma dessas duas hipóteses. Porque a lei determinava que fossem mortos os dois. Mas como que isso era feito? Na hora? Não. A pessoa tinha que ser pega, levada ao sacerdote, o sumo sacerdote, julgada, e as testemunhas que viram, os que viram, eram os primeiros a lançar a pedra. Era a pedrada. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Porque isso é uma coisa tão assim, fora da nossa realidade cultural, não é? A mulher era pega, levada até o sacerdote, ou sumo sacerdote, na porta, muitas vezes da casa do pai, muitas vezes na casa do pai, diante de toda a congregação, e a testemunha, ou as testemunhas que viram, eram as primeiras a lançar a pedra. É curioso, irmãos, que a Bíblia fala de outras pessoas que foram pegas no ato. Não foi só essa mulher. Adão e Eva foram pegos no ato também. O Senhor não permitiu que eles comessem da árvore do bem, do fruto do bem e do mal. E Eva e Adão comeram e o Senhor foi até eles. Onde estão? Cadê vocês? O que vocês fizeram? E eles confessaram: pecamos contra ti, Senhor. Caim foi pego no ato. Caim matou o irmão. E o Senhor pergunta para Caim: Caim, cadê seu irmão? É óbvio que Deus sabia. Deus conhece todas as coisas. E Caim ainda foi grosso com Deus. O que tenho eu com meu irmão? Tenho da satisfação da vida do meu irmão? Matou o irmão, foi pego no ato. Davi, meus irmãos, o rei de Israel, o grande rei Davi, adulterou com Batseba, colocou o marido dela na frente de batalha para morrer, para ficar com a mulher. Natan chega para Davi, depois de um tempo, Davi achando que tudo estava resolvido. Davi, eu tenho uma situação para você me ajudar a resolver. Pode falar, Natan, vamos resolver essa situação. Conheci um homem que tinha uma única ovelhinha, do seu vizinho, que tinha várias ovelhas, pegou a ovelhinha do seu vizinho, a única que ele tinha, tomou para si, daquele homem pobre que só tinha uma ovelha. O que devemos fazer com esse homem?
Davi, esse homem é digno de morte, mate-o e restitua aquele homem. E o profeta disse imediatamente, você, Davi, é esse homem. Você pecou, você adulterou, você tomou a mulher de Urias, você, e por conta disso, o mal e a espada virá sobre a tua casa e a tua descendência. Queridos irmãos, o fato é que nada passa desapercebido aos olhos de Deus. Eu queria parar aqui por um instante e dizer uma coisa aqui para todos que me ouvem. Se você está vivendo uma situação como essa, arrependa-se. Não vá adiante. Em algum momento, Deus vai trazer isso à tona. Em algum momento, Deus vai revelar isso. Em algum momento, você estará exposto. Não existe, irmão, segundo a palavra de Deus, nada, nenhuma obra, seja boa ou má, que não virá à luz. Nós podemos esconder dos homens, mas nunca de Deus. Vamos voltar para aquela mulher. Vamos voltar para o contexto. Israel está em festa. Israel está na festa dos tabernáculos. Israel está numa das festas mais importantes daquela cultura. O povo glorificando a Deus justamente por ter sido liberto do Egito, da escravidão e do pecado. Enquanto isso, aquela mulher estava pecando. Enquanto isso, aquela mulher estava com outro homem, adulterando contra o marido dela. Ah, meus irmãos, quantos nesta hora têm cultivado uma vida de pecado? Como se nada fosse acontecer. Como se estivesse tudo bem. Como se a vida pudesse prosseguir normalmente. Querido, isso não vai acontecer. E muitas vezes, presta atenção aqui comigo, irmãos. Muitas vezes o Senhor revela, o Senhor traz à luz, Ele nos humilha para nos tratar, para tratar conosco, para nos salvar. Ao sermos pegos, estamos passando pela disciplina. No segundo ato, nós vemos essa mulher sendo humilhada. Essa mulher, o Senhor Jesus, como nós dissemos, ele estava no templo, ele estava ensinando, havia muitas pessoas, e não pensem vocês que os fariseus, os escribas, chegaram lá todo calminho, todo diplomático. Gente, dá licença aqui, só um instantinho, dá licença, mestre, a gente não quer te interromper, o senhor nos perdoe, está interrompendo aqui a sua pregação, mas aconteceu uma situação aqui, a gente queria a sua opinião. Esses homens, provavelmente, pela ira que estava no coração deles, eles pegaram essa mulher, arrastaram essa mulher, empurrando, puxando-a, muitas vezes pelas vestes. Essa mulher já devia estar cheia de hematomas, e ela é lançada, ela é jogada no meio de todos. O pecado dela é exposto para todos. Agora não é mais só para o marido dela, agora não é só mais para a família dela, agora é para todo Israel, é para toda Jerusalém, no templo, na casa do Senhor, diante de Jesus. E a Bíblia diz, irmãos, que aqueles homens, eles chamam ele de, vejam comigo, versículo 4, mestre. Esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Aqui tem umas coisas importantes, irmãos. Primeiro, eles chamaram Jesus de mestre. Hipócritas. Eles não achavam que Jesus de fato era mestre. Aqueles homens eram extremamente hipócritas. Eles eram os mesmos que tentaram prender Jesus no capítulo anterior. Só que fazendo isso, eles estavam atraindo a atenção da multidão. Na verdade, irmãos, prestem atenção, eles não tinham a menor intenção de condenar aquela mulher apenas. Eles queriam pegar Jesus. Era uma cilada para Jesus. Porque vejam só, a lei romana não permitia que os judeus praticassem a lei de Moisés para matar alguém. A lei romana não permitia isso. Se Jesus dissesse, realmente, tem que matá-la. A lei manda matar, mate. Ele estava com um problema sério ali. E se Jesus fala, não pode matar, eles iam falar, mas você está negando a lei de Deus. Ele estava numa situação, irmãos, era uma encruzilhada. Aquilo era um prato cheio para os escribas. Eles pensaram na mente insana, maluca deles, falando, agora vamos pegar esse homem. Agora não, ou seja pelos romanos, ou seja pelos judeus, agora a gente vai pegar ele. E o que Jesus faz? Estranhamente, Jesus se inclina e começa a escrever, ou desenhar, ou riscar
o chão com o dedo. Estranhamente, Jesus não dá nenhuma resposta. Estranhamente, Jesus calmamente para o seu discurso, a sua pregação, e se inclina para simplesmente desenhar ou escrever no chão. E a Bíblia diz que esses homens ficaram enfurecidos e insistiram com ele. Quando eles insistem com Jesus, Jesus se levanta e traz a lume, né, a resposta brilhante que só um Deus poderia dar. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Irmãos, primeiro ponto. Eles não tinham nada que levar essa mulher para Jesus. Jesus não era sacerdote, Jesus não era juiz, Jesus não era sumo sacerdote, Jesus não fazia parte do sinédrio. Primeiro ponto é esse. Não tinha nada que levar para Jesus. Levaram com uma intenção escusa prendê-lo. Era uma armadilha. Segundo ponto, meus irmãos, Jesus não veio para julgar, mas para salvar. Eles não estavam diante do juiz de toda a terra. Apenas, eles estavam diante do Salvador do mundo. E trouxeram aquela mulher com a pior das intenções. E o Senhor Jesus, meus irmãos, confiram comigo na palavra, ele inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Tem muita gente que se atreve a dizer o que a Bíblia não diz, né? Ah, Jesus aqui escreveu isso, Jesus escreveu aquilo, Jesus fez isso, Jesus... Meu irmão, a Bíblia não fala, então acabou o papo. Mas isso me remete a uma coisa interessante. Vocês se lembram quando Moisés subiu para o monte e Deus deu a lei a Moisés? Como é que foi que Deus escreveu nas tábuas de pedra? Com os dedos. Vocês já pararam para pensar nessa imagem de Moisés vendo isso? O dedo de Deus escrevendo na pedra os 10 mandamentos? Agora nós estamos diante do Filho de Deus. Ele se agacha e começa a escrever. É a graça. O Pai trouxe a lei que condenou a mulher. E Jesus se inclina, porque ele veio, se tornou homem, ele se rebaixou, se tornou o menor dos homens, para reescrever a nossa história. Por isso que ele se inclina. Simplesmente para isso. Para dizer, a sua história até hoje foi de adultério, foi de pecado, foi de mentira, foi de fornicação, foi de inveja, foi de ciúmes, foi de vingança, foi de apontar o dedo para as pessoas, foi de falar dos outros, foi de quebrar a lei de Deus. Você já amanhece quebrando a lei de Deus, você dorme quebrando a lei de Deus. Aliás, você não está nem aí para a lei de Deus, você vive como se ela não existisse. Mas Jesus veio e se inclinou para reescrever a nossa história. Mas aqueles homens eram insistentes. Eles queriam sangue. E eles insistem com Jesus. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês, prestem atenção nisso. A lei de Deus, meus irmãos, nenhum tio da lei de Deus cairá. Nenhum tio da lei cairá. Tire isso da sua cabeça, que você pensa que agora a gente vive a graça e pode viver como quer. Não pode. A lei de Deus, meus irmãos, nos acusa de dia e de noite. E eu vou dizer para os irmãos, pela lei de Deus estamos todos condenados. Quando perguntam a Jesus qual é o grande mandamento, e ele diz, o grande mandamento é, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, pensamento, alma e força. Eu te pergunto, você guarda? Você ama? Você ama Deus assim, irmão? Seja sincero com você mesmo. Você ama Deus assim? Quebrou a lei de Deus. Réu de morte. Condenação. Era o que essa mulher fez. Por que nós temos a tendência de olhar para essa mulher, de olhar para alguém numa situação dela e pensar que somos melhores? Por quê? Porque somos maus. Porque somos pecadores.
porque somos transgressores da lei de Deus, nos achamos melhor do que aquele que está lá preso, do que aquele que matou, do que aquele que roubou. E eu quero dizer para você, à luz da palavra de Deus, somos todos pecadores. A palavra de Deus em Salmos vai nos dizer que se o Senhor fosse olhar as nossas transgressões, nenhum de nós seríamos salvos. Nenhum de nós. E aquela mulher, irmãos, não havia esperança para ela. Ela não tinha a menor esperança de sair ilesa dali. Ela não tinha a menor esperança de viver. Aquela mulher, meus irmãos, foi tão humilhada. Vocês já pararam para pensar, irmãos? Aquela mulher chegou ali e eles jogaram ela ali no meio e ela caída ali ao chão, porque a Bíblia fala que depois ela é levantada, caída ao chão ali, aos prantos, chorando. Certamente passou um filme na cabeça dela. O que eu fiz? O que eu fiz? O que eu arrumei? O que eu fiz da minha vida? O que eu fiz com meu marido, com a minha família, com o meu lar? Acabou, acabou, não há esperança, não há mais jeito, não tem como. Acabou, eu fui pega. Eu fui pega. Mas o que ela não sabia é que ela estava diante de Jesus Cristo. E quando ele diz, preste atenção nisso, irmãos, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra, é porque, lembra que eu falei que a lei exigia que a primeira pedra teria que ser lançada de quem viu? Certamente quem viu, quem flagrou, quem pegou, quem viu pela primeira vez, lembrou-se. Tudo bem, eu vi. A lei permite eu jogar a pedra. Mas ele falou, se ninguém tem pecado, então não vai dar. Vai ter que ser o outro, do meu lado. E o que estava do lado estava pensando a mesma coisa. Falou, realmente, eu também vi, eu peguei ela lá, estava lá junto, mas eu vou esperar o meu companheiro jogar, porque esse negócio de quem não tem pecado. E Jesus entrou tanto na mente deles, mas tanto, que as pedras começaram a cair no chão. Do mais velho para o mais jovem. E Jesus voltou a escrever na terra. De repente ele levanta os olhos e fala assim, onde estão, mulher, os teus acusadores? Irmãos, eu fico pensando naquela mulher, eu fico imaginando a situação dela, vendo um a um saindo, os pés se afastando. Aquela mulher tinha tudo para sair correndo, aquela mulher tinha tudo para ver uma brecha no meio da multidão e sumir sem que ninguém visse, mas não, ela ficou ali parada, ela ficou ali, atônita, sem palavras. E Jesus pergunta, onde estão os teus acusadores? É claro que ele sabia, é claro, ele conhece todas as coisas, e ele não apenas conhecia, ele sabia, como ele conhecia o que estava no coração daqueles homens, por isso ele diz aquela palavra, porque ele conhece, irmãos, a nossa vida. Ele te conhece, ele sabe o que você está passando hoje, ele sabe o que você está vivendo, ele sabe da sua história, ele sabe o que te trouxe até aqui, ele sabe debaixo de quantas dificuldades você subiu até aqui, ele sabe tudo. Mas ele pergunta para ela, onde estão os teus acusadores? E ela responde. E versículo 10. Erguendo-se Jesus, e não vendo ninguém mais, ninguém, além da mulher, perguntou, mulher, onde estão os seus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela, ninguém, Senhor. Irmãos, essa mulher, quando ela fica ali parada, atônita, e ela só consegue dizer isso, ninguém, Senhor. Sabe o que ela está dizendo? Ela está reconhecendo Jesus como seu único Senhor, como seu único Salvador, como seu Deus, como aquele que livrou ela da morte, como aquele que deu a ela uma nova chance, uma nova esperança, uma oportunidade de recomeçar. Você quer ser salvo, irmão? Você que nos visita, você quer ser salvo? Reconheça Jesus como seu Senhor. Reconheça hoje que você é um pecador, destituído da glória de Deus, distante de Deus, longe de Deus, e que você não faz outra coisa a não ser pecar contra esse Deus. E Ele estenderá as mãos para você e dirá, nem tampouco eu te condeno. Sabe por que isso aqui é tão chocante, irmãos? Sabe por quê?
Eu estou terminando a mensagem. Sabe por que isso aqui é tão chocante? Quando Jesus fala assim, quem não tem pecado atire a primeira pedra, tinha um lá que não tinha pecado nenhum, podia jogar. E não só não tinha pecado, como também tinha visto ela em adultério. Quem que era? Jesus. Ele não tinha pecado, ele é onisciente, viu ela em pecado, e mesmo assim ele não lançou a pedra. Sabe por quê? Porque poucos capítulos para frente, ele vai pagar por esse pecado dela. Poucos capítulos para frente, ele mesmo vai se colocar no lugar dela. Poucos capítulos para frente, vai ser ele que será apedrejado, chicoteado, cuspido, envergonhado, maltratado, coroado de espinhos, morto numa cruz romana. Ele sim podia dizer, eu também não te condeno. Por quê? Se a lei exige a condenação, por que então ele fez isso? Se a lei exige que tenha que ser... Irmãos, prestem atenção no que eu vou dizer. A lei não dava opção, assim, se foi pego em adultério, vocês veem isso, vocês matam, não. É para matar, mate! A lei é fria. Mas Jesus chega cheio de amor e graça e fala, eu também não te condeno. Por quê? Porque ele sabia que em poucos dias, em poucas horas, a condenação viria sobre ele e ele poderia salvá-la. Vai e não peques mais. Sabe o que é glorioso, irmãos? Sabe por que diz que nós podemos entender que essa mulher foi salva? Porque Jesus disse essas palavras, eu também não te condeno. Vai, mas não faz mais isso. Abandone esse pecado, abandone essa vida. Volte para o seu marido, volte para os seus filhos, volte para a sua casa, mas sobretudo, volte-se para Deus. Você que está aqui hoje, vá e não peques mais. Volte para a sua casa, volte para os seus filhos, irmão. Talvez o casamento dessa mulher talvez não estivesse bem, não é? Talvez as coisas não estivessem bem por lá. Talvez ela era uma mulher maltratada, a Bíblia não fala. Os homens da época maltratavam muito as mulheres. Talvez essa mulher era uma mulher desprezada pelo marido. Talvez essa mulher, aos olhos dos homens, tinha todo motivo para fazer isso. Mas aos olhos de Deus, não. Mas Jesus não a condenou. Hora nenhuma Jesus ignorou o pecado dela. Todos serão punidos, irmãos. Seja em Cristo ou seja em nós. Mas naquela noite, ou aliás, naquela madrugada, aquela mulher pôde voltar para casa. Salva. Naquele dia, irmãos, provavelmente ela chegou em casa, abraçou o marido dela, abraçou a família e valorizou aquilo que Deus havia concedido a ela. Irmão, eu não sei qual é a sua situação. Talvez você tenha tantos motivos para viver a vida que você está levando. Paulinho, eu não consigo me livrar das drogas, eu não consigo me livrar da bebida, eu não consigo me livrar do vício de jogos, eu não consigo me livrar da mentira, eu não consigo deixar de adulterar, eu não consigo me livrar da pornografia, mas essa palavra mexeu comigo, o que eu faço? O que eu faço? Eu quero dizer para você uma coisa que já foi feito. Jesus já morreu por você, para libertar as amarras do pecado, aquilo que te impede, aquilo que não te dá condições. Eu quero dizer para você, querido, se você crer, mas se você crer de todo o seu coração, se você estiver diante dele, não foja, não corra, mas você diga a ele, Senhor, todos eles foram embora, só está eu e o Senhor aqui, Senhor. Ele dirá para você, eu também não te condeno, mas vá e não peques mais. Não sai daqui hoje igual você entrou, não. Sai daqui hoje diferente, exatamente assim. Eu não vou mais cair nesse pecado. Eu não vou mais por esse caminho. Eu vou amar mais a minha esposa. Eu vou amar mais meu marido. Eu vou amar mais meus filhos. Eu vou abandonar esse vício. Essas amizades que estão me levando para o mal, para o caminho mal. Essas amizades do meu local de trabalho. Essas conversas ilícitas. Esses papéis ilícitos. Eu vou abandonar isso.
eu não vou mais pecar, porque o preço foi alto demais. Ele me deu uma oportunidade, Ele me deu uma oportunidade. Será possível que vocês não entendem isso, irmãos? Foi dado a nós uma oportunidade. Cristo, Ele foi condenado para que você não precise ser condenado. Talvez a sua história seja mais parecida com a dessa mulher do que você possa imaginar. Mas por certo, a palavra de Jesus para você é a mesma que Ele deu para aquela mulher. Eu não te condeno, mas vá e não peques mais. Feche seus olhos agora, querido. Confesse diante de Deus. Se renda. Ore agora, irmão. Esquece quem está do seu lado, ore agora. Esse é o momento seu e dele. Você está diante dele. Onde estão os teus acusadores? Onde estão aqueles que falam mal de você? Que querem te ver pelas costas? A religião de onde você veio? O lugar de onde você veio que só te machucou, que só te julgou o tempo todo, que enquanto você estava tudo bem, você prestava, mas num determinado dia eles te rejeitaram como alguém descartável. Mas Jesus não. Você está aqui para Ele reescrever a sua história.